nesse cara. E eu achei muito interessante por a gente contar a história justamente de um cara que teve um desafio gigantesco na vida dele, o cara que começou a andar só com 8 anos de idade, né? Eu fiz novela no SBT, eu fiz novela na Record, eu fiz série na Band, inclusive as aventuras da tiazinha, eu fiz, cara, quando eu conheci a Suzana pela primeira vez, cara, ali começou a jornada, porque daí eu comecei a fazer esse espetáculo e muita gente ia ver, né, o espetáculo, a classe artística. O espetáculo fez um tremendo sucesso de público, lotava. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Falando e Fazendo. Hoje nós temos um convidado ilustre aqui, em breve a gente apresenta ele para vocês. O podcast Falando e Fazendo é patrocinado pela Associação Limiar e pela Associação Expresso Ação. Aqui a gente traz pessoas que transformam o mundo. Pode parecer um pouco idealista falar assim, mas as pessoas que vêm aqui, pelo menos a realidade que elas estão inseridas, estão sendo transformadas. Então acompanha a nossa jornada no Falando e Fazendo, se inscreve no canal, compartilha o podcast com quem você acredita que vai adorar ouvir histórias de impacto. E vamos para mais um programa. É isso aí, dessa vez a gente convidou o Helder. Helder é um amigo querido aí, a gente há bastante tempo se conhece. Aliás, a parte, né, podia contar um pouco de como a gente se conheceu. Mas o Helder, ele é ator, diretor de cinema, diretor de teatro, já vi peça do Helder, já tive em tantas coisas que você fez. E o Helder é das pessoas que respiram audiovisual e arte, né? As expressões, né, de dança. Hoje à tarde eu estava lembrando daquele espetáculo que você fez, que ficou no Sesc durante bastante tempo, do Hiroshima Tari. As aventuras de Hiroshima Tari. Isso. Que Você me levou para assistir. Eu tenho flash disso, mas eu era criança. Eu não lembro nada da peça, mas eu lembro que eu fui e lembro do Helder lá no Fala. Eu lembro da energia que era aquilo, né? Impressionante. Então, essa é um espetáculo que ficou muito tempo em cartaz. E aí outros, né, que a gente já teve junto, já viu. Então, ele transita nas diferentes etapas da produção de um audiovisual, de teatro. E eu acho que é a vida sei lá, pensando no brasileiro que está envolvido com a arte do jeito que você está, eu acho que você se apresenta nesse lugar. Mas a gente quer te conhecer aí e saber um pouquinho mais de toda essa jornada. Helder, contar assim pra gente, acho que pra começar assim, como é que isso falou, essa é o dia que isso acendeu pra você, falou assim, vou viver disso, Vou viver da cultura. Desafiador, boa noite, obrigado aí pelo convite, adorei. E acho que tem tudo a ver esse podcast com o que eu venho desenvolvendo, porque eu falo muito e eu passo também, né? Legal. Eu acho que tem, muito sucesso aí nessa jornada do podcast. Cara, a minha jornada ela é muito louca, assim, sabe, cara? Porque eu sou o único artista, assim, da família, e venho de uma família que nunca pararam em um lugar fixo, sabe? Meu pai trabalhava com construção civil, né, numa grande construtora, e minha mãe dona de casa, e a gente entrou numa vida maluca, porque a gente ficava mudando de um estado para o outro, nunca tinha uma residência fixa. Eu me considero carioca, porque é onde está a minha raiz, né? Mas nem nasci no Rio, eu nasci em Santa Catarina ali por um acidente. Acidente não, né? Porque meu pai estava fazendo uma obra lá, no período que a gente queria voltar para o Rio, mas não deu tempo, eu acabei nascendo lá. Eu nem conhecia a cidade, uma cidadezinha, um ovo, assim, chama Ituporanga. Bem fora, assim, de uma cidade bem de interior de Santa Catarina, e que eu vim conhecer a cidade depois que eu comecei a namorar minha atual esposa, que é de Floripa, né? Aliás, gaúcha, mas formou ali o núcleo ali em Florianópolis, e aí o meu sogro falou, você conhece de onde você veio? Eu falei, cara, não sei, não sei como é que é essa cidade, não sei de nada disso. E aí ele falou, vou te levar para conhecer. E aí me levou, e por coincidência, olha que loucura isso, por coincidência ele me levou na maternidade que eu nasci, Oh, que ainda legal. existe,
E falei com a minha mãe, olha, eu tô aqui na maternidade. Ela falou, que legal, que bacana, tá do mesmo jeito. Eu falei, ué, não muda, né? Cidadezinha de interior é tudo igual. Uhum. E aí tava passando um médico, assim, bem apressado, né? E aí eu falei, daí eu falei assim, eu vou falar com o médico aqui, talvez ele tá até aí ainda. Eu falei, para, né, mãe, não vai estar, né? E eu conversei, era o médico que tinha feito meu parto. Uau! E ele, você acredita, tá até hoje lá. Que legal, cara. Malucas. E aí, essa história do meu pai, de a gente ficar mudando de um lado para o outro, eu entrei nessa empresa, comecei a trabalhar nessa construtora e chegou um momento que, cara, eu falei assim, poxa, eu não quero essa vida para mim não, sabe? De ficar de um lado para o outro, quero fixar a residência em algum lugar. E aí, nesse período, meu pai tinha saído do Rio, de uma grande obra, estava aqui em São Paulo e falou, você quer vir para cá trabalhar? Eu falei, quero. E eu vim para cá, cara, e falei assim, puxa, mas eu quero ter um outro caminho. E que não seja engenharia e que não seja administração de empresa. E fiquei pensando, pô, eu sempre gostei muito de arte, né? Tinha namorado uma atriz lá no Rio, num período, frequentei alguns lugares com ela lá. E eu achei o meio muito legal, mas eu cheguei aqui em São Paulo sem conhecer nada, cara. E falei assim, Quantos anos você chegou aqui? eu cheguei em São Paulo foi em 1997. Eu cheguei aqui. E aí, tava trabalhando lá numa obra, e naquela época ainda não tinha nada de rede social, essas coisas. Eu peguei tava folheando, como é que fala? A lista telefônica. Amarela, ela. Cara, olha isso, cara. faz tempo. Daí eu falei assim, cara, deixa eu dar uma olhada aqui num curso de teatro. E aí fui procurar nas páginas amarelas ali, eu vi ali, daí eu falei, pô, curso de teatro Vento Forte, ali na Franchube, ali, Frederico Chopin, ali no Jardins. E eu falei, cara, vou me inscrever e vou ver o que dá. E me inscrevi. E, cara, nessa época eu morava em Guarulhos. Saía de Guarulhos para ir para os Jardins. E aí foi o primeiro contato que eu tive, assim, sabe, com o teatro. Mas antes dessa questão do teatro, eu sempre fui um cara, um cinéfilo, assim, consumidor, sabe, assim, em todos os sentidos, assim, desde muito menino, assim. Claro, comecei... Na minha época era Sylvester Stallone, era o Arnold. É o que tava na TV, né? O que tava na TV. O Steven Seagal. Isso, aquilo que você viu na TV primeiro, né? Que a gente falava, pô, que legal, que legal. Então foi o meu primeiro contato, assim, com o audiovisual, de poder sair pro cinema, comprar uma pipoca exigiva na cara. Que mundo maluco. E quando eu cheguei no teatro, eu pensei assim, cara, isso é legal, mas para eu chegar no cinema eu tenho que fazer uma base. E a base é o teatro, né? Então eu comecei a fazer isso. Então desde o começo você já pensou no cinema, então, não é? Que legal, cara. Mas, cara, para chegar no cinema eu sei que tinha que fazer um outro curso. Mesmo porque na época, assim, o cinema era tudo muito caro, né, cara? Sempre foi muito caro, né? Cursos de audiovisual, né? E eu achava que o teatro poderia me dar uma base para eu chegar onde eu queria, que era o cinema. E aí eu fiz esse curso livre com uma grande diretora que está nativa até hoje, chama Beth Dorgan, e eu comecei a trabalhar com ela, cara, e no final do curso, assim, ela perguntou para mim, e aí, você quer continuar nessa carreira? Eu falei, olha, eu trabalho com construção civil, não sei, tô fazendo um experimento aqui, não sei se isso vai dar certo, vamos ver na hora que abrir a cortina e eu entrar, se eu vou ficar muito nervoso e não vou conseguir dar o texto, não sei, né? E aí rolou e foi bem legal. Chamei minha família toda para assistir aquela coisa, né? Que a família joga pra cima. E acabou lá e eram acho que 3 ou 4 apresentações. E aí no final ela fez uma roda com todo mundo, era todo mundo começando ali na época. E ela falou assim: e aí, Helder, você tem interesse em continuar e tudo? Eu falei assim, não, primeiro eu queria saber se você acha que eu tenho dom para isso, né? Porque eu sempre gostei muito de arte, mas eu não sei se eu tenho dom. Às vezes é uma coisa que você gosta, mas não tem nada a ver. Ela falou assim, olha, eu vi grandes possibilidades, assim, para quem nunca fez nada, não conhece nada, assim, caiu de paraquedas aqui, de um mundo completamente diferente, eu acho que você, se eu pudesse te dar um conselho, eu acho que você deveria investir. E, cara, daí eu falei assim, sério? Daí ela falou, sério. Daí eu falei assim, mas como investir nisso? Eu não sei de nada, eu sou do Rio, aquele sotaque carregado que eu tinha, sabe? Tinha um sotaque muito carioca, cara, mas muito carioca. E aí ela falou assim, primeiro você tem que dar uma trabalhada no seu sotaque aí, que
pra estar em São Paulo, tentar deixar ele mais neutro, né? Máximo. Mas eu te indicaria algumas escolas profissionalizantes, que eu acho que poderia ser legal. E aí ela falou assim, ó, do outro lado da rua tem uma escola muito boa, que chama Indac. E aí eu falei assim, mas como é que funciona? Ah, uma escola paga e tudo. Tem outras gratuitas, mas eu acho que você poderia começar por ali. Eu falei, ah, legal. Aí peguei, anotei tudo e aí fui pesquisar essa escola. Você quer saber, cara? E tava bem na época de audição, tal, já naquele embalo. Uhum. Aí eu falei assim, ah, vou fazer um teste aí. Mandei lá, me inscrevi. E aí fui fazer a audição. Sem saber nada, cara. Eu decorei o texto completamente verde, assim, sabe? Uhum. E aí cheguei lá, fiz o teste e passei. Que legal. Aí eu passei, e aí eu falei assim, e agora? Tem que fazer? Como é que vai ser a coisa do meu trabalho? Porque eu trabalhava das 7 da manhã às 6 da tarde. A escola começava das 7 da noite e ia até 11h30. Daí eu falei assim, nossa, eu não vou ter vida. E eram 3 anos de escola, né? Uhum. E aí eu falei assim, pô, vou, não vou, vou, não vou. Daí eu falei assim, falei com a minha mãe, e a minha mãe falou assim, olha, filho, se é uma coisa, se é um desejo seu, Isso é um sonho, né? é um desejo do seu coração, por que não? Por que não? Eu falei assim, então vambora, vambora. E aí fui, cara, encarei e fui, Uhum. e fiz essa escola, só que aí chegou assim, acho que quase no final do primeiro ano, eu tava muito cansado, cara, porque a jornada era muito longa, eu dormia muito pouco, porque eu tinha que estar no trabalho em Moema às 7 horas da manhã, então eu acordava às 5 da manhã. E aí a jornada ia até 11h30. O último ônibus para eu chegar na minha casa saía meia-noite. Eu chegava 1h30 em casa. Então eu tinha esse período para dormir, cara. De 2 a 5, cara. Então era muito pouco. E eu consegui levar um belo. Chegou uma hora que eu falei com a minha mãe, não tô aguentando mais. Ela falou assim: e aí? O que o seu coração diz? Eu falei: "Ah, meu coração diz que meu pai vai ficar bem bravo comigo, mas eu vou abrir mão. Tinha ganhava um baita de um salário, tinha juntado uma grana e falei assim: olha, meu, enquanto eu vou atrás dessa história aí, vou ver o que que acontece. Ela falou assim: vai, segue seu coração. Minha mãe sempre foi dessa, sabe? Uhum. Segue seu Arrisca, né? vai e vê o que que dá. E eu, cara, abandonei o emprego, saí, e aí mergulhei de cabeça nesse sonho, e aí foi onde tudo começou a acontecer. Aí quando o dinheiro começou a acabar, e eu falei assim, e agora? Como eu vou me manter para eu pagar o curso? Era caro também o curso, né? E aí eu já não estava conseguindo mais pagar o curso já no segundo ano, né? Porque era um valor alto e eu não tinha um fixo. Uhum. E aí eu falei assim, cara, vou começar a inventar coisa aqui. Daí comecei a mandar currículo, fazer aquelas coisas de book, foto e para publicidade e tudo. Aí comecei a fazer figuração e ganhava um cachê na figuração, ganhava um outro cachê ali. Aí fazer performance, comecei a fazer essas coisas, juntava tudo e daí teve um dia que eu tava muito... Falei assim, cara, vou abandonar, eu não consigo pagar isso. Ali mais ou menos no comecinho do segundo ano, eu falei, não aguento, eu não consigo pagar. E aí fui falar com um amigo meu que era da coordenação inclusive hoje é um grande ator aí da Globo de coisa, que é o Eduardo Semerjian. É um baita ator aí da televisão, série, Netflix e tudo. Ele me chamou de canto e falou assim: vem cá. Cara, eu vejo que você tem um desejo muito grande, eu vejo que você tem uma gana, que você tem uma vontade de fazer. Eu vou te dar um toque. Eu falei assim, o quê? Isso não pode te mandar embora daqui. A única coisa que vai acontecer é que você não vai ganhar o seu certificado de conclusão, mas você vai ganhar o conhecimento. O que que vale para você, o certificado ou o conhecimento? Eu falei, não tô nem aí para certificado, eu quero conhecimento, entendeu? Através do conhecimento eu faço a minha vida. Ele falou assim, então toca o barco e vai de mim isso tudo. Eu falei, então vou. E eu fui, cara. Eu fui e aí falei, olha, não tem, mas eu vou fazer o curso. E aí no final, quando tiver para me formar, eu vejo o que acontece. E aí eu acho que eu acertei na decisão, porque eu fui até o final, aí comecei a fazer muita coisa, e assim, já no segundo ano de escola eu já fui convidado para fazer um primeiro projeto profissional. E era um espetáculo infantil. Aí eu fiz, ganhei bastante experiência com viagem, com vários lugares, turnês e tudo. E aí logo na sequência, um diretor muito conhecido, famoso, que é o Sérgio Ferrara, falou assim, olha, cara, eu tô com um projeto e eu tenho um ator que tá fazendo uma peça do Plínio Marcos,
Plínio Marcos estava vivo ainda. E falou assim, cara, e o ator vai sair, eu vou precisar de um Você cara. não apresentou num lugar lá na Billy Soares? Então, essa peça aí que você tá falando? Acho que é. Fui lá ver, cara. Eu vi essa peça aí. É uma peça super violenta sobre presídio. E o negócio fortão, assim, uma coisa pesada. Lembro de... Pesado. Foi na época que a gente se conheceu, cara. Foi bem nessa época, cara. E aí ele falou assim, olha, cara, você quer substituir o cara? Daí eu falei, pô, quero. Ele foi sair pra fazer um filme, eu entrei no espetáculo. Aí no espetáculo tinha o Jairo Matos, o Antônio Petrin. Vai esse mesmo, Os caras barra pesada, assim, sabe? De novela que eu vi os caras na televisão, quando cheguei perto dos caras, meio que deu uma travada, assim, sabe? Você olhava os caras assim e falava, nossa. Claro que eu sei. E... A gente sabe como é travar, né? E aí, cara, de repente eu tava do lado do Plínio Marcos, cara, trocando ideia com ele, assim, do nada, um cara que... E começou a jornada, porque daí eu comecei a fazer esse espetáculo e muita gente ia ver, né, o espetáculo, a classe artística. O espetáculo fez um tremendo sucesso de público, lotava. Foi no Teatro Arena, e a partir disso eu comecei a receber um monte de convites para trabalhar profissionalmente, e eu não tinha nem DRT. Porque, pô, Tinha que terminar o curso, né? comecei a terminar o curso. Terminar o curso e ter o diploma pra ter DRT, né? DRT. E aí eu conheci um diretor que, na verdade, ele fazia esse mesmo espetáculo, Antônio de Andrade, mais conhecido como Tonhão Saudoso, já falecido. Ele tinha um grupo que chamava Luiz e Ribalta. E era um grupo que tinha uma tradição muito grande também no teatro infantil, juvenil, sabe? Ele falou, vem pro meu grupo. Eu falei, opa! Eu caí já no grupo dele, tava trabalhando com o Sérgio, que era um cara que tinha um nome forte, daí eu fui para esse grupo, e aí de repente eu comecei a me encontrar, sabe? No teatro ali, comecei a fazer um espetáculo atrás do outro, comecei a ser convidado para fazer um monte de espetáculos sem DRT, sem ter me formado, e aí já no final do segundo ano de INDAC, cara, eu comecei a receber tanto convite profissional que eu falei assim, quer saber, cara? Eu acho que eu peguei uma base aqui na escola, fui, né? E aí, através desses trabalhos profissionais que eu juntei, Que é currículo, né? que é currículo, Que é outra forma de DRT, né? Currículo ou curso. exatamente. Aí, esse Tonhão, o Antônio de Andrade, falou assim, e aí, como é que... Precisa de um diretor pra assinar, né? E aí foi assim, eu falei, cara, e agora? Eu larguei a escola, como é que eu vou ter um diploma, que eu sou um ator profissional? Ele falou, calma, você tem currículo, agora você tem matéria, você tem foto no jornal, você tem na revista, aqui nós vamos juntar tudo isso, vamos lá no SATED, que é o Sindicato dos Artistas, e vamos dar entrada no seu DRT, e foi assim que eu tirei meu DRT, cara, não acreditei. E daí... Sabe que o meu DRT é isso, né? Nunca... Pessoal, essa coisa que falar de DRT é só quem tá no lugar, né? O meu DRT de técnico de cinematográfico, eu consegui, aí tinha esse problema, né? Você tinha que ter a formação de rádio e TV, ou você tinha que comprovar que você tinha lá, né? E o diretor de produção precisava assinar teu pedido lá no Sindicine. E aí, cara, eu trabalhei 3 meses CLT na TV Barriga Verde, sei lá, em 92. Mas eu nunca imaginei que esse documento ia funcionar, né? Eu falei assim, eu acho que esse é o último registro na minha carteira de trabalho que eu tenho. E foi isso aí que me deu o DRT, cara. É que essa foi uma das comprovações. Aí tinha as outras coisas lá, o vale cachê, o negócio, né, do trabalho. Mas aí a gente, o tempo todo interagindo com os atores também, que estavam, né, no começo de carreira. E muito louco, lidando porque com as pessoas dão muito valor pro DRT, que é só um número, né? isso é um número que você tem, E você tem uma ideia, assim, logo, foi tudo muito, aconteceu muita coisa no começo, assim, inclusive a televisão. De repente, eu tava fazendo teste por um personagem da televisão, e, cara, eles nunca me pediram o tal do DRT, cara. Eu fiz novela no SBT, eu fiz novela na Record, eu fiz série na Band, inclusive as aventuras da Tiazinha, eu fiz, cara, quando eu conheci a Suzana pela primeira vez, cara. E, cara, tudo sem apresentar o DRT, cara, entendeu? Eu fiz novela no SBT, tudo. E eu falei assim, cara, e eu tão preocupado que eu precisava daquele documento, porque sem aquele documento eu não ia conseguir trabalhar em lugar nenhum. Também só falava isso, a mesma coisa. Eu também. A única vez que pediu o DRT foi quando veio uma equipe americana para trabalhar aqui em São Paulo. Você se lembra, cara? Uma equipe de fotografia até. A gente foi fazer eu ia gravar um making off. Que o cara que tirava foto em todos os parques do mundo, de um pessoal, de uma multidão de gente nua.
lembro disso. Então, eu fui fazer o making off disso aí. Foi a única vez que eu passava da foi no Ibirapuera. Foi no Ibirapuera. Eu fui lá fazer o making off disso aí. Então, era, sei lá, 500 pessoas peladas. Eu tava fazendo o making off. Essa foi a única vez que, assim, sem o DRT eu não ia conseguir participar lá da. Mas é aqui não acho que um projeto É internacional. internacional, né? Que precisava de uma equipe. Precisava disso. Mas, enfim, essa é um pouco aí da jornada. Tenho certeza que tem gente que passa por isso aí. Helder, estava falando bastante de primeiras experiências, né? Então, o primeiro curso que você fez na área, os primeiros trabalhos. Conta pra gente como foi ali a primeira experiência como diretor, né? Em que momento começou a acontecer essa transição, né? Porque, na verdade, assim, o teatro, ele bateu forte, assim, quando pegou, sabe? E eu tenho uma paixão muito grande pelo teatro e eu desenvolvi um trabalho tenho um trabalho de 30 anos dentro do teatro. Mas eu falava assim, como é que eu chego ali no cinema? Porque, assim, televisão é um bicho, teatro é um bicho e cinema é outro. São áreas completamente diferentes, mas estão tudo interligadas, né? E aí, cara, eu falei assim, pô, uma forma de eu chegar no cinema é procurar as faculdades de cinema, que a galera tá se formando e precisa de ator para fazer os TCCs, essa coisa toda. E eu falei, aí é um bom caminho até para eu aprender interpretação de cinema, porque é completamente diferente de TV e teatro, né? E aí eu falei, se vou começar, e aí comecei a procurar, cara, sabe? E aí eu comecei a ser convidado para fazer. E comecei a fazer muito curta, cara, muito, muito, muito. Acho que eu fiz uns 40 curtas como ator, assim. E aí a minha cara começou a rodar para tudo quanto é lado, né? E aí aí eu consegui ter um portfólio. O que era bom eu ia juntando, o que era ruim eu jogava fora e escondia, né? Assim, isso aqui vai queimar meu filme, deixa eu jogar isso. É o que todo mundo faz, né? E aí fui melhor. Todo mundo faz em qualquer área. Montei um portfóliozinho que eu achei que era razoável. E aí comecei a mandar para as produtoras para longa-metragem, né, cara? E aí eu tive uma sorte de conseguir pegar um primeiro longa como ator que fez um baita sucesso que chamava Contra Todos. Foi o filme mais premiado de 2001, sei lá. Acho que ganhou um prêmio em Berlim e era produzido pelo Fernando Meirelles, que já era consagrado pelo Fernando Meirelles, pelo Cidade Pelo O2, né? Pelo O2. pelo O2 e tudo, e ele que era o produtor executivo do filme. De maior sorte, o dia que apresentaram o elenco, eu tenho até essa foto. O Meirelles parou do meu lado, cara. E eu tava aqui, quando eu li esse que eu vi o homem, eu falei, nossa, é o homem de Cidade de Deus. Olha, já tô aqui, tô bem. Tava barbudão e tudo. E ali eu comecei, cara, a começar a fazer muito longa como ator, sabe? Nunca consegui assim, pegar grandes papéis de destaque, mas tinham papéis que eu contracenava sempre com grandes atores. Rodrigo Santoro, Cauã Raymond, quem? O Tônia Carreiro, Beth Faria, Cássia Kiss, essa galera da pesada. E ali foi uma grande escola para mim, sabe? E aí eu falei assim, eu fiz um filme da Laís Bodansky, que é um filme que chama Chega de Saudade, que é sobre a terceira idade, onde eu conheci toda essa galera, sabe? Mais antiga, Leonardo Vilar e tudo. E aí eu falei assim, cara, eu vou ficar todo esse tempo aqui, 2 meses, fazendo papel bem pequeno, vou sugar tudo que eu posso desses caras, sabe? Sentar do lado deles, Stepan Essessian, esses caras. Legal, né? E aí eu ficava conversando com todos eles, assim, eles começaram a curtir muito, e aí eu comecei a aprender, conversar muito com eles. Aí tinha um desses caras, era o garçom, que era o Marco Cesana, que é falecido também, um cara incrível, assim, com muito destaque, ganhou o Kikito de melhor roteiro. E aí ele falou assim, eu já tinha um certo nome, assim, na produção teatral. As pessoas já me conheciam, já me identificavam como produtor de teatro. E aí ele falou assim, por que você não produz cinema? Eu falei, você tá louco, cara? Produzir cinema, isso é louco, isso aqui é outra coisa. Teatro, eu não consigo ali lidar, eu já sei os caminhos e tal. Ele falou, não é difícil não. Eu falei assim, mas cara, não tem nem ideia como produzir. Ele falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou escrever um roteiro para você, eu vou te dar de presente esse roteiro e você vai produzir. Olha só, Eu falei assim, cara, ele falou assim, vai que você consegue. E ele me deu escrever um roteiro que se chamava
Mas será que eu vou lembrar do nome do filme, que eu tô tão mal de nome. A história era de dois pedreiros que iam fazer uma reforma numa casa e tinha um atrito ali entre eles dois e o cara que era o engenheiro que vinha fiscalizar ali e tudo. Cara, eu falei assim, Casa em Ruínas, chamava Só que eu falei assim, pô, vou produzir, eu vou protagonizar, vou convidar os atores. Eu convidei o Chico Carvalho, que é um grande ator, e o Júlio Lopes, que tinha feito comigo aquele longa que produziu o Meirelles. E eu fiz esse filme e convidei um diretor, que eu tinha feito um filme como ator. Eu queria entender o mecanismo da produção do audiovisual, né? E aí eu participei de tudo, porque eu trouxe um cara que já sabia. Aí eu fiz esse filme, e eu falei assim, Helder, agora você toca o filme, cara. Você manda pra festival, você... E, pô, nessa época, é pré-histórico, né, cara? Mas nessa época, pra você enviar um filme pra um festival, você tinha que queimar um DVD, então você tinha que comprar caixinha de DVD, você tinha que imprimir a capinha, olha os custos que tinha, velho. Colocar no correio e você mandar pro Brasil todo. E eu ia com uma pilha assim, cara, de... Mandar pra todos os festivais. Dava pra tudo que era festival. E quando era pra fora, era mais caro, né, velho? E aí, assim, corria o risco de chegar lá e não tocar também. Tinha aquela coisa de região. Do DVD não funcionou. Não funcionava e tudo. E, cara, eu me joguei. E aí, de repente, o filme começou a pegar e pegou o Festival Tiradentes, que é um dos festivais, assim, independentes do Brasil mais fortes, né? E eu fui pra Tiradentes, né? Eu ganhei tudo lá e falei, vem pra cá que o festival banca tudo. E foi a primeira experiência num festival, assim, grande. Eu tava lá e eu falei, pô, cara, que incrível. Eu me lembro, cara, quando você foi pra Cannes. Eu falava, já tenho um amigo que foi pra Cannes. Qual era o trabalho esse? Esse era um... Eu tinha essa mesma história, assim, eu tinha um conto que eu gostava muito do Plínio Marco, e o Plínio Marco já tinha falecido, mas eu fiquei muito amigo da família e do Kiko, que é o filho dele, né? E eu tava lendo esse livro, eu vi um conto que eu falei, cara, esse conto aqui dá um curta legal. Aí eu falei com ele, cara, eu queria fazer esse curta aí, você libera os direitos pra mim e tal, fazer pô, eu vou mandar pro mundo todo. Aí ele falou assim, pô, cara, é seu. Eu falei, tá falando sério? Eu falei, tô. Isso já tinha feito esse que eu te falei, o primeiro, e o segundo curta que eu fiz como produtor, que chamava 1 a 1, eu convidei diretores. E aí depois eu comecei e falei assim, agora eu entendi. Agora eu vou começar a dirigir e vou escrever meus roteiros. Os Bons Parceiros foi meu terceiro curta, como diretor. E aí eu fiz esse curta, cara, e mandei pra lá, pra Cannes. Velho, quando eu abri o e-mail que tava lá, você foi selecionado pro festival de... Nossa, não acreditei, cara. Eu dava pulo, cara. Eu me lembro, pô, a gente também, pô. Quem tem um amigo que tem um negócio desse, cara? Pô, de repente, eu tava embarcando no avião, assim, pra ir pra Cannes. E aí, pô, na época, agora eles nem dão mais isso, né? Não sei. Porque na época eles davam quer Estadão ou quer Folha? Eu quero Estadão. Eu peguei Estadão. No avião, né? Mas cada um tinha escolher o jornal, né? Eu já ia direto na página da cultura. Quando eu abro na página da cultura, tava o meu filme e o meu nome grandão lá, cara. Eu tomei o coração. Legal demais, cara. Legal demais. Eu falei assim, nossa! Eu falei assim, amor, sou eu, tá falando do filme aqui, olha aqui. Ela falou assim, nossa, e era tava o meu filme e um outro nesse festival, dessa edição do Festival de Cannes, que foi em 2014. Cara, quando eu vi, eu tava ali no tapete vermelho de Cannes, do Lázaro, eu fui na pré-mundial de um filme argentino que chamava Relatos Selvagens, que tinha a produção do Almodóvar. E o ator principal era Ricardo Darín, que é o maior ator argentino, né, cara? Ele tava os dois lá. Quando eu bati o olho que eu vi, pô, Almodóvar, caramba! Ricardo Darín, assim, sabe? Aí abre-se um portal. Outro mundo, né, cara? Pô, se eu tô aqui... Estourou a bolha, né, cara? Se eu tô aqui, tem alguma coisa... Tem um diferencial, né, cara? E aí, cara, aquilo ali eu peguei pra mim. E no ano seguinte, eu tinha rodado um outro filme que tratava de um tema sobre
uma usuária de cocaína que chamava Noia, Um Dia no Limite. E esse também foi selecionado pro Festival de Cannes também. Então, 2014 e 2015 eu tive 2 filmes lá em Cannes. E aí, cara, eu falei, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero tocar, entendeu? E aí foi ali porque o que eu percebi? Eu percebi que entretenimento, assim, até então eu tinha muito aquela visão de arte, Conceito. conceito de artista e tudo. E quando eu cheguei em Cannes, isso caiu por terra porque eu vi o quê? Claro, continua tendo a Tendo questão importância, sim. do artístico, mas você vê lá que lá o que lá Cannes é? É uma grande feira, irmão. É uma grande feira, porque lá tem as barraquinhas do lado de fora do festival com as bandeirinhas do Brasil, dos Estados Unidos, da China, da Inglaterra, da Índia, tudo, tudo, tudo. E aí, cara, o que você faz? Você bate ali, entra ali, marca uma reunião e vai vender o teu produto. Então, ali onde que você consegue distribuir e vender o teu filme para o mundo todo. Entendeu? Se você tem uma distribuidora, encurta um pouco esse caminho, porque a distribuidora já sabe aonde ataca e ela já sai do Festival de Cannes com o seu filme vendido para o mundo todo. Entendeu? Então você mete as caras no independente e vai batendo. Aí eu fiz reunião com o pessoal da Noruega, da Suécia, participei com o pessoal da África do Sul. E o teu inglês para trocar essa? Não, eu tinha uma menina que ela veio junto para falar. Meu inglês era horroroso, é até hoje, mas Mas a coragem empreendedora, né? É. A coragem empreendedora é essa energia. Ela assim, você é minha voz. Eu falo aqui, você vai pro inglês. Tem que meter as caras. E eu falar, cara, deu muito certo. Vai, filhote, eu conheço um cara que é parecido com ele. O Pedro é assim também, tá em tudo quanto é coisa escrito, cara. Num monte de... Enfim, não consigo nem descrever a lista de coisas que ele tá inscrito. Cada dia ele dá a resposta de uma coisa. Passei pra outra fase, tem mais isso, tem mais aquilo. É isso, cara. O quanto mais você tem que saber qual que é a proporção de nãos que você toma pra você levar um sim. Mas isso é muito legal, Pedro, sabe por quê? Eu vejo muito isso assim, ó. O Noia, Um Dia no Limite, um filme assim que ele foi muito bem sucedido, cara. Ele ganhou 30 prêmios. Os caras falaram, caraca, mano, 30 prêmios no mundo todo, cara. Esse filme rodou todos os continentes do mundo, até pra Austrália e Oceania ele foi. Que da hora. Pra África, pra Europa, pra América do Norte, Canadá, Estados Unidos, América do Sul, América Central. Cara, foi pra tudo quanto é canto esse filme. E os caras falam assim, mano, mas que legal, que bacana, que... Eu falei assim, pô, mas isso é muito premiado e tudo. Irmão, de 30 prêmios, eu mandei esse filme para mais de 250 festivais. Entendeu? Tem que ter coragem de bater na porta, né? Ganhar no volume. A proporção de não que eu tomei foi gigantesca, cara. Mas eu falei assim, 10%, 15%, uma porcentagem, não aqui, não ali. Beleza, sai como? De repente tem alguém que vai se identificar com a obra, entendeu? Eu sempre penso assim. Eu falei assim, no começo eu sofria mais. Pô, meu filme não é bom, ninguém seleciona. Mas aí com o tempo eu comecei a perceber que assim, cara, é um mercado muito competitivo. E essa ficha caiu quando eu fui para Cannes. Porque eu vi que lá tá o mundo todo tá lá. Então, cara, se você manda um filme seu para um festival, tá todo mundo mandando o filme deles pro festival também. E é muita pretensão sua achar que o teu filme é melhor do que de todo mundo, entendeu? Tem curadores que vão se identificar mais com aquela obra, com a outra, e isso não significa que o seu filme não seja bom, entendeu? Então você vê, 30 prêmios, e tal. O fã número 1, que é o meu último curta, chegou agora, que eu lancei em 24, chegou agora, 30 prêmios empatando com o Noia, mas não passou. Mas, cara, eu mandei também por 300 festivais. Que legal, que legal. A gente vai falar do que você está fazendo agora, mas eu queria voltar numa coisa assim que foi muito especial pra gente, pela causa, né, da pessoa com deficiência, porque a gente tem a Júlia e a gente está muito envolvido com isso, né? A Júlia é autista, a minha filha, né, irmã do Pedro. Mas a gente então tá o tempo todo envolvido com isso, porque daí tem a gente está falando de um segmento, um grupo de pessoas com quem a gente convive, né? Porque agora ela, como adulta, então interage com outros adultos com síndrome de Down, autistas e com deficiência motora também. E a gente então tá o tempo todo vendo e lidando com esse grupo. Aí você
lançou que assim é disruptivo porque mostra uma pessoa com deficiência que rompe todas as barreiras que é possível, né? A gente lida com isso, né? Que a gente sabe que no mundo real a pessoa com deficiência não é uma pessoa que tem super talento. Mas quando a gente vê a história, é o Marcos, né? Quando a gente vê a história dele, ele não é esse cara do super talento, é o cara dessa persistência que a gente tá falando aqui. Que é um cara que fala, meu, é uma barreira, eu vou superar. E ele é bailarino, mano, com paralisia cerebral. Essa parada é demais, cara. E é isso aí, é a história dele que você contou, né, cara? Não... E foi uma história maluca, porque assim, cara, eu sempre me vi como um diretor de ficção. Uhum. E toda a minha obra, assim, eu dirigi 14, agora que tá chegando, 14 curtas e 5 longas, né? Também tá chegando agora que a gente vai falar daqui a pouco. E assim, esse filme, O Artista e a Força do Pensamento, foi meu segundo longa. Meu primeiro tinha sido de ficção, que eu falava sobre violência urbana. Vocês tinham ver? Sim, vi, sim. Que era muito violento e tal, mas E você foi várias... eram vários... Que eu peguei essa ideia do Relato Selvagem e Crânios. Sim, mas é legal demais isso aí, cara. Com várias histórias pequenas e tal. E eu fiz. Meu nome tá lá, né, cara? Você lá nos créditos, meu nome foi legal demais lá participar, conversando sobre isso é demais, né, cara? É a violência da nossa cidade, né, cara? Como a nossa cidade é violenta e as histórias são os mundos paralelos da violência que a gente conhece aqui na cidade, né? E aí eu falei assim, poxa, cara, pintou essa oportunidade, já conhecia, eu trabalhei com a mãe dele durante 8 anos na Oficina Cultural Oswaldo de Andrade. E eu conhecia toda a história de bastidores, né? De ela me contar na mesa ali, que a gente conversava muito, a gente é muito amigo. E eu falei assim, poxa, o que você acha de eu fazer um documentário sobre a história dele? Ela falou assim, pô, ia ser legal e tudo. Daí eu falei assim, pô, vou conversar. Daí eu conversei com ele e a gente foi amadurecendo a ideia, mas eu tava num momento como ator, assim, bombando, assim, fazendo muita coisa, sabe? E não conseguia uma brecha para parar e focar no trabalho. Então, meio que se arrastou, assim, desde o primeiro contato até o filme pronto, foram 10 anos, assim, que se passaram, né? Mas chegou uma hora que eu falei assim, meu, acho que agora eu tô preparado. Ele já tinha feito algumas viagens para fora do país. Eu falei assim, cara, vou fazer esse cara. E eu achei muito interessante por a gente contar a história justamente de um cara que teve um desafio gigantesco na vida dele, o cara que começou a andar só com 8 anos de idade, né? Uhum. Eles andavam numa motoquinha, né? Para poder se locomover de um lado para o outro. Eu falei, cara, eu acho que é uma história muito rica de superação, de vontade de acontecer, né? E ainda mais tendo a diferença que ele tem dentro da dança. E eu fiz esse filme, cara, convidei... Aí tentei primeiro editais, né, de fomento, não tinha Aldir Blanc na época, tinha algumas outras leis, eu tentei várias e não consegui passar em nenhuma. E aí eu cheguei e falei assim, quer saber? Vou na Rafa. Vou no independente mesmo, vou rodar esse troço. É fazendo mesmo, né? Uhum. E aí, cara, eu fiz o filme, montei, tive uma dificuldade para montar, porque, cara, você tem que ficar pedindo favor de um para um e para outro. Mas, enfim, consegui fazer e lancei o filme. E aí, quando eu lancei o filme, cara, o filme foi um sucesso, cara. Uma coisa assim que eu não esperava. Mas eu queria contar muito aquela história, eu coloquei muita energia naquele filme, misturei com alguma coisa de ficção que eu gosto de usar e tal. E de repente, quando eu vi, o filme estava sendo convidado para festivais pelo mundo todo. Aí a gente viajou para Seul, na Coreia do Sul, para Moscou, na Rússia, no meio da guerra. Eu fui para Belgrado, na Sérvia. Eu fui para Los Angeles. Eu fui para Nova York. Cara, rodei o mundo todo e o Brasil todo. E eu assisti aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui no centro. Com a Júlia, que ela foi demais, ela adorou. Ela adorou, assim. Então você vai para ver como acerto na linguagem, né, cara? Então você vai por reconhecimento, por isso, né? que agora eu fiz questão de te perguntar, para ela, do Paulinho, né? Porque para mim a visão dela é interessante pelo como ela lê, como ela vê a história, sabe? Como chega nela. Então, por isso que é muito interessante. Eu falei, pô, pergunta para ela o que ela achou, fala para mim. E foi isso, cara. Foi um filme que... E aí tinha uma coisa, tinha um certo preconceito, assim, sabe? Com
com documentário, porque eu não conseguia muito me encaixar dentro dessa linguagem. E a partir desse, cara, eu falei assim, nossa, cara, eu amei a linguagem e falei, pô, agora eu vou trabalhar muito com documentário, mesclar um pouco documentário com ficção, mas inclusive agora eu peguei uma sequência de documentários aí. Legal. Desde o começo da conversa aqui, Helder, você falou sobre o momento inicial da sua jornada, da sua história, um momento mais intermediário, sobre uma obra específica. Mas agora vamos para um momento mais recente. Você passou um tempo na Europa, dedicado ali, sem voltar para o Brasil, né? Conta um pouco pra gente sobre essa experiência. Mas também, e depois, já aproveitando já para você já mandar ver até, já fala bastante, um dos últimos filmes que você fez chama Um Dia Após o Outro, que conta a história de um amigo nosso, né, comum, que ele também é deficiente. Então, aproveitando que a gente já estava dentro dessa temática, fala sobre essas duas questões aí pra gente. Cara, foi muito interessante. Primeiro foi assim, ó, eu conheci a Suzana, né, naquele primeiro trabalho, e depois disso... É a Suzana a Suzana Alves que foi a tiazinha, né? A tiazinha, que é amiga nossa. Que é amiga nossa em comum. Isso. E eu sou cristão desde sempre, né, cara? Eu sou batizado com meus 16 anos na Igreja Batista. Então sempre tive esse caminho, assim, as pessoas... Acho que vários falavam que a gente se conheceu, né? E as pessoas falavam assim, pô, mas arte com coisa não combina. Eu falei assim, depende com quem está conversando, né? Eu acho que uma coisa não interfere na outra, né? E aí ela tinha um grupo de estudo na casa dela, né? Que inclusive o Júnior, onde a gente ficou muito próximo. A gente se conheceu lá, né? E aí ela chegou um dia pra mim e assim, falou assim, pô, você precisa fazer um filme do Paulo. Daí assim, eu não sabia nem quem era o Paulinho. Eu ia na igreja, mas não sabia nem quem era ele. E aí um dia ela na igreja ela falou assim, vem cá, Paulinho, o Helder faz filme e tal, tem que fazer um filme e tal. Daí eu fui conversar com o Paulinho e ele falou assim, pô, sim, eu tenho um filho, eu tenho uma história, mas acho que tem um pessoal da Alemanha que tá querendo fazer um documentário e tudo. Eu falei, legal, bacana, então vamos fazer uma ficção. Já tem um pessoal que vai fazer um documentário, vamos fazer uma ficção. Aí ele falou assim, pô, me interessa. Daí eu chamei um roteirista, que é um do meu filme de... Eu vou linkar, tá? Fica em paz. Vai nesse som. Do meu primeiro longa, e eu falei, cara, fizemos uma reunião, eu, ele e o Paulinho, e falei, pô, queria fazer esse filme desse cara por esse ponto de vista, mas não quero que seja um filme muito triste, porque a vida dele é difícil, né? Muito pesado. Pessoa com deficiência é uma história. Pô, pessoa com deficiência, né, cara? Negros, cara. Pô, então tem na quebrada, né? Quebrada. Então, assim, uma série de coisas. E aí o cara topou e falou assim, vou escrever o roteiro e tal. E aí, cara, beleza. E aí foi andando essa história. Um dia o cara falou, o roteiro tá pronto. Mandou o roteiro. Cara, tava numa ansiedade, assim, de ler. Eu quero fazer. Quando eu li, falei, murchei na hora. Porque ele levou para um lugar, o filme, que não tem nada a ver com o que a gente acredita e não tem nada a ver com a história que eu queria contar. Mas eu também não tinha coragem de falar pro Paulinho. E aí, num papo que eu tive com ele, assim, por telefone, eu senti que ele ficou... eu falei assim, vamos fazer, pô, acho que vai ser legal e tal. Eu falei assim, pô... Aí comecei a enrolar. Isso aí, cara, também foi esses processos longos, assim, de anos. De anos e anos, sei lá, 6, 7 anos, nesse vai e vem. E aí, no final de 2024... O Marcos, né, que desse outro filme, falou, olha, cara, pintou uma proposta aí para ir para Alemanha e eu acho que pode ser uma coisa, eu queria que você fosse comigo e tal. Daí eu falei, o que é a história? Daí ele falou, olha, vai ter uma reunião. Daí a gente fez uma reunião online com o diretor, aí tinha um tradutor lá, que é um brasileiro que trabalhava na companhia, e aí eles fizeram um convite para o Marcos ir para a Alemanha para fazer uma ópera que ia ser Orfeu e Eurídice, clássica, né? Sim. E ele ia fazer a morte. Daí se tinha algum problema por ele ter a diferença dele, e se isso ia ser um problema, ele falou, não tem nada a ver, eu não penso arte assim, né? E aí a gente começou a negociar, né, valores, né, para ir, e aí quando eu fiquei sabendo que era um ano, eu fiquei meio que em pânico, né? Falei assim, pô, vou largar minha filha, minha esposa, ficar um ano fora, na Alemanha, não fala inglês, não... Eu falei, como é que vai ser isso?
E aí eu fiquei meio tenso, conversei bastante com ela e tudo, eles fizeram uma proposta financeira muito boa. E aí eu falei assim, pô, cara, dá pra segurar uns belos 2 anos aí, né? Ganhando em euro, né? E aí eu falei assim, cara, eu vou dar uma cartada aí pra ver se o cara topa. Porque você também não quero ir pra ficar só. Eu quero fazer alguma coisa, quero produzir, não consigo ficar parado, né? E aí eu falei, olha, eu gostaria de ir, a gente topa aí, mas rola de eu fazer um documentário sobre a ópera, sobre todo o processo da ópera, falar com todo mundo, maestro, direção, atores, me enfiar no meio desse mundo aí, porque também até então eu faço teatro, dança, cinema, até com música eu já trabalhei, músicos, mas ópera também já é É um outro universo, né, cara? que eu não conhecia, desconhecia. E aí, cara, eles não precisamos pensar. E aquelas reuniões eram de 3 em 3 meses. Aí eles voltaram e falaram assim: olha, a gente fecha. Pode fazer, a gente fecha com você. Vamos fazer o documentário, um contrato separado pelo documentário e um para trabalho dele aqui. E aí eu falei com a Gabi, eu falei, agora eu tenho que ir, né? Agora não tem mais como. Ela falou, não vai, que vai dar tudo certo. Aí, nesse meio tempo, eu organizei tudo, aí toca o telefone. Paulinho. Ô, Helder, eu queria saber do filme. Eu já tava com a cabeça da Alemanha. Queria saber do filme e tal, por que que o filme não tá andando e tudo. Falei assim, Paulinho, eu não quero falar com você por telefone. Você pode chegar aqui em casa pra gente conversar, eu e você, olho no olho? Ele falou, posso. Ele foi lá em casa, sentamos, e aí eu joguei, abri o jogo pra ele. Falei, cara, eu não gostei do roteiro, não é o que eu acredito que seja a sua história. Mas como é que tá a história do documentário da Alemanha? Ele falou assim, não deu certo, o pessoal sumiu e tal. E ele falou assim, vamos fazer um documentário da sua história, eu dirigindo? Daí eu já tinha mandado até o filme do Marcos pra ele, eu acho. Eu tinha visto, não sei. E aí ele falou assim, eu fecho. Eu falei, você fecha comigo? Eu falei, fecho. Ó, eu peguei um trabalho na Alemanha, mas a gente pode estar fazendo isso. Eu viajo agora, eu falei com ele. Eu viajo agora era maio. A gente tinha falado, acho que no começo do ano. E aí eu vou ficar maio, junho e julho. Aí é verão lá na Europa e eu volto pro Brasil, fico 2 meses do Brasil. E depois eu volto e fico até fevereiro de 25. Aí a gente, depois quando eu voltar, a gente continua. Pode ser? Pode. Aí eu comecei, falei assim, beleza, então vamos começar. Eu escrevi o roteiro, eu já sabia, tinha toda a história. Eu escrevi o roteiro e comecei para casa dele pra gente gravar o filme, né? Começar a filmar e fazer a parte de entrevistas. Aí eu fiz uma primeira leva e aí, pum, viajei para Alemanha, para os primeiros 3 meses lá. E aí eu fiquei 3 meses lá, e, cara, numa dessa ele me liga e fala, aconteceu uma coisa. Eu falei, o quê, mano? Tá tudo bem? Ele falou assim, não, vou ter que amputar o pé. Eu falei, sério? Ele falou, sério. E eu falei, quando que você vai amputar o pé? Vou amputar tal dia. Eu falei, então segura, e quando eu voltar, eu vou dar um gás com você, que eu vou ficar 3 meses no Brasil, e ainda consigo pegar a parte que você vai amputar, consigo pegar as primeiras visitas suas da fisioterapia, depois eu vou, e aí quando eu voltar eu faço a parte da prótese, da sua adaptação e tudo. E, cara, deu tudo muito certo. Eu consegui conciliar, mas para mim assim foi uma experiência incrível, por quê? Eu comecei a filmar comecei a filmar a história dele, e ao mesmo tempo eu estava filmando na Alemanha uma outra história. Então eu fui filmando. Então, mas você fez o documentário do filme. Mas o Helder não para, né? Eu fiz o documentário. O que você fez? Quantos trabalhos você fez lá? Essa parte é legal também. E aí eu fiquei lá 1 ano, eu fiz 7 filmes, cara. Olha só E tá tudo aí no HD, né? Porque antes era fita, né? Botar no HD pra gente editar, tá? Agora não tem mais o gasto com correio. Mas aí aconteceu isso, cara. E aí deu muito certo e a gente conseguiu fazer esse filme aí que chama Um Dia Após o Outro, que vai ser o meu próximo trabalho agora, que
Eu já escrevi ele no Festival de Tiradentes, que sai em janeiro, a resposta. E agora ficou pronta hoje a legenda em inglês. Olha que da hora, cara. Hoje chegou a legenda. Agora é encaixar e para eu mandar para os festivais internacionais. Então é o próximo trabalho aí que a gente vai trabalhar. Vai falar de fé, vai falar de acessibilidade, vai falar de racismo, vai falar de. Acho que Juntou, né? Juntou. temas que. Até para contextualizar melhor um pouco mais da história do Paulinho para quem tá ouvindo, o Paulinho é deficiente físico e ao longo da vida dele ele fez quantas cirurgias? 29. 29? Não vai 29 cirurgias, eu acho. Sendo que a última foi a da amputação da perna. E aí, a gente fez uma pré-estreia ali na igreja, né? E eu queria ver se funcionava, né? E tudo. E, cara, eu vi que o filme tem um lado que pega o psicológico forte, mas tem um lado da leveza, Sim. das gargalhadas e tudo. É isso que eu queria levar esse filme, sabe? Porque o Paulinho é isso, né, cara? A gente não pode fazer um filme do Paulinho e jogar um monte de tragédia, os caras saírem do... Nossa! Mas além de tudo isso, né? O Paulinho é um sobrevivente de leptospirose hemorrágica, né, mano? Que é um negócio... Tanto que assim, é um cara que ele nem sabia. Ficou sabendo agora, Ficou sabendo há pouco tempo, porque o hospital, Emílio Ribas, o Emílio Ribas, isso. ligaram pra ele e falaram assim, cara, você foi o único Querendo, porque a gente tem contato, a gente quer estudar você é um cara que vai ser... E tanto que ele tá sendo estudado, porque ele conseguiu sobreviver, sendo que todos os outros morreram. Então, assim, isso é das batalhas que ele viveu na vida, né? Como ele pegou, quando era pequeno, surto de meningite, que morreu todo mundo, ele sobreviveu. Pois é, esse é um Fora sobrevivente. as vezes que ele morreu... Eu fui de luto, né? Eu fiquei de luto da morte dele, né? Bom, essas são muitas histórias, né? Mas, Helder, lá na Europa, você conta um pouquinho dos trabalhos que você fez lá? Porque quem tá conversando aqui com a gente vai colocar vários links teus aqui no episódio, mas qual é as coisas que você foi produzindo lá e percebendo como oportunidade? Porque eu falei com você no telefone, você me contou uns negócios que eu não sabia. Eu sabia de uma coisa do togolês, mas tem outras coisas que você me disse que você fez lá nesse tempo. Foi muito legal, porque cara, foi muito bacana. Essa experiência lá na ópera foi muito interessante, porque eu vi ali, cara, o mundo se abrindo, sabe? Porque ali tinham mais de 50 nacionalidades. Então, O que faz uma experiência em outro país, né? Na vida da gente, cara, é impressionante. cara, daí eu falei assim, nossa, o cara de Togo, o cara da Ucrânia, o cara do Japão, da China, cara de todas as partes do mundo, assim, sabe? E aí eu comecei a conhecer esse pessoal todo e, cara, tinha um cara que me chamava muita atenção, porque sempre que ele olhava pra mim, lá na cantina, onde ficavam os artistas ali, que a gente tomava café e tudo, eu falava praticamente quase ninguém, mas tinha alguns brasileiros, tem brasileiro, e aí os que trabalhavam nessa ópera, um do coro, que tá nesse filme, e o outro que fez uma tradução pra nós, e um dia eu cheguei pra ele e falei, cara, aquele cara me chama muita atenção, porque toda hora que eu olho pra esse cara abre um sorrisão pra mim, o que ele é? Ele é da onde e tal? Ah, você tá falando do Ali? Eu falei assim, ele é um cara... Queria conhecer esse cara, meu. E aí, falei, não, vem, eu vou chamar, ele é muito maneiro e tal. Chamaram ele, me apresentaram. Aí ficaram fazendo a tradução, conversei com ele. E senti uma conexão muito forte, sabe? Eu não sabia o que era. E aí a gente começou a se encontrar várias vezes na cantina, né? E aí sempre tinha um brasileiro ali que falava alemão. A gente começou a bater um papo até um dia que eu falei assim, ele trabalhava no departamento de dança do teatro. É uma empresa esse teatro, uma empresa assim gigantesca. E aí eu falei assim, você é bailarino? Ele falou, não, eu sou ator. Eu falei, ator? Você trabalha no núcleo de dança? Ele falou assim, o que pintou ali, caí ali, pô, tô abraçando e tal. Daí eu falei, mas o que rola? De onde você é e tudo? Porque me chamava a atenção que ele tinha umas cicatrizes aqui assim, 3 aqui. Que é típica de uma etnia lá. E 3 aqui. E eu falava assim, cara, que essa cicatriz, né? Daí ele falou, sou de uma ilha, de uma aldeia nativa do Togo, que é um país pequeno da África. E o que eles faziam? Quando as crianças nasciam, eles marcavam com ferro quente, né? Faca, né? Que abria, né? A ferida, né? E tinha que aguentar e cicatrizava. E aí era uma forma de você marcar a sua tribo. Porque se por acaso você se perdesse, eles iam olhar
pela cicatriz, fala, é da tribo tal. É de lá, entendeu? Esse cara é da tribo. E aí a gente começou a conversar e tudo. Eu falei assim, cara, ele começou a conversar. Eu falei, mas o que aconteceu de você vir? Ele falou, eu vim pra cá com 12 anos. Só que eu já estava no Brasil fazendo um documentário sobre refugiados, né? Que chama Em Busca da Pátria Amada. Eu já tinha entrevistado um cara do Haiti, do terremoto, que... Sim, ele espalhou gente pelo mundo inteiro, né? Eu tinha entrevistado uma pessoa da Venezuela, uma da Nigéria. E aí, quando eu tava lá, eu falei assim, pô, aqui também é uma oportunidade que tá o mundo aqui, todo mundo também vem pra Alemanha tentar alguma coisa. Aí eu fui conversar com ele, pô, você topa dar um depoimento pra um documentário meu que eu tô fazendo, você falar de Togo? Daí ele começou a falar pra mim, eu falei, como é que é a sua história? Daí ele falou assim, cara, eu saí do meu país com 12 anos, porque eu tava na escola, os rebeldes, né, que eles se chamam, né, com metralhadores, começaram a metralhar, e começou a descrever a cena, cara, eu comecei a ver as imagens, metralhando na escola, as crianças e tudo, criança pulando pela janela e tudo, e ele conseguiu fugir e tal, e aí a família, o pai dele é nigeriano, a mãe é de Togo, pegaram e falaram, foram pedir asilo na Alemanha, ele chegou com 12 anos na Alemanha, e lá ele aprendeu o alemão, e aí ele já, tipo, é um cidadão alemão, né, e tal, e aí eu falei assim, mas e aqui na Alemanha? Porque daí a gente tem a história da Segunda Guerra Mundial, tem muito racismo, porque ele é negro. Ele falou assim, muito, muito. Eu falei, é mesmo? Ele falou, nossa, já sofri muito racismo aqui. Eu falei, pô, que racismo você sofreu? Sabe, desde restaurante, a isso, aquilo, aquilo. Aí eu falei, me conta alguma história. Daí ele me contou a história, eu falei, cara, tá afim de fazer um filme sobre essa história aí? Ele tomou um susto assim, você quer me filmar? Assim, não acreditou, sabe? Falei, claro, cara, quero contar a sua história. E ele ficou assim, super feliz, e ele falou, pô, eu topo. Daí eu falei, então eu vou escrever o roteiro. Eu escrevi o roteiro, depois traduzi pro alemão, que hoje as ferramentas são fáceis, né? Ajuda a gente. E aí eu falei com ele, pode adaptar alguma coisa que você achar que tá fora do contexto, mas eu quero o seu depoimento, e a gente fez esse projeto que chama Eu Só Queria Comer. É um cara que chega num restaurante, senta num restaurante para comer um prato de comida, né? E aí os garçons começam a passar e ninguém vem na mesa atender ele. E aí ele falou, o restaurante deve estar lotado, né? Ele viu assim. Depois chega uma família, brancos, né? E sentam numa mesa e rápido chega o cara com couvert, com tudo, começa a colocar tudo, monta a mesa e ele falou, opa. Ele já estava 15 minutos ali, levantou e falou, e aí? Não, aguenta lá que a gente já vai te atender. E ele passa 20 minutos, 30 minutos, ele vai falar com o gerente. E o gerente fala assim, você não tá feliz? Você não é bem-vindo aqui, por favor, se retire, vai embora. E aí aquilo ali, ele fala, me senti a pior pessoa do mundo, não sou ladrão, não sou bandido, só por causa da cor da minha pele. Eles mandaram embora, daí ele vai na delegacia fazer boletim de ocorrência, lá e tal, e aí que seria o BO pra gente aqui. que seria o BO pra gente. Ele fala, ao mesmo tempo que ele sabe que nada vai acontecer, mas aquele depoimento faz bem pra ele. Porque você não posso também ser tratado de qualquer jeito e deixar como que tá assim, e ele sabe que aquilo ali o cara vai fazer, ele ou vai jogar fora, vai apagar o arquivo ali, tudo, que não vai acontecer nada, mas para ele é importante, para mim foi importante falar, e eu achei que isso tinha uma força, sabe? E aí eu faço um paralelo também do racismo no Brasil com o racismo na Alemanha. E aí o filme tá pronto, é um curta-metragem que vai rodar junto com o filme do Paulinho, os festivais a partir do ano que vem. Mas que da hora, cara, que da hora. Mas você foi nos campos de concentração lá, visitou? É um projeto que eu tô fazendo já tem desde o começo da pandemia, que chama Sobrevivi e Vou Contar. É uma história de um sobrevivente do Holocausto, que é brasileiro. Na verdade, assim, o pai dele era diplomata, veio pro Brasil para trabalhar aqui. Ele nasceu aqui no Brasil, família húngara. Depois eles foram para a Índia, trabalhar lá na Índia. E aí, num período de férias, eles foram passar férias na Hungria, bem no momento que fechou o nazismo. E aí, fechou a Hungria, e pegaram a família toda e levaram para o campo de concentração, e a família toda foi exterminada.
e ele foi o único sobrevivente, cara, assim. Mas a história dele é uma história, inclusive... História que a gente não pode esquecer, né, cara? ó. Aqui é um presente pra Ah, que você, legal, obrigado. que esse aí é o livro... Entre Caminhos e Sentidos. Esse aqui é o número dele, né? Andor é o nome dele, e aqui é o número, que é o número que eles tatuavam No braço no do... braço, né? Pra saber o prisioneiro que era. E aí ele passou pelos piores campos de concentração, desde Auschwitz, Dachau, que foi o maior campo de concentração. O primeiro que o Hitler fez para os desafetos dele, mandava tudo para lá e matava. Né? Foi o primeiro. Depois ele começou a espalhar campos. Pela Europa. E aí ele passou por 10 campos de 10 concentração. campos. Mas os mais terríveis e os mais letais eram o Dachau, Birkenau e Auschwitz. Eles eram bem próximos um do outro, e é onde ele teve as provações mais terríveis assim da vida dele. E é escrito pelo Gabriel Pierin, Uhum. que é o historiador dele, e eu consegui entrevistar ele no final da vida dele, porque eu tinha entrado em contato com ele, era bem no meio da pandemia, e ele já era velhinho, com 93 anos. Cara, eu me lembro de uma história teu disso. Ele era bem velhinho, e a família falou, não vem aqui não, pelo amor de Deus, meu pai é um idoso e tal. Daí eu fiquei esperando, e um dia o telefone tocou do nada, e aí era ele falou assim, você ainda quer me entrevistar? Eu falei, ô, senhor Andor, seria um grande prazer poder conversar com você e entender a sua história. E ele falou, então vem que eu não tenho muito tempo. Eu imaginei, falei, claro, 93 anos, né? A qualquer momento, né? Pode ir, né? E aí eu fui, no dia que eu fui, ele falou, não, eu tô com câncer terminal, em poucos meses de vida, mas eu quero contar a minha história pra você, porque eu quero que você não deixe a minha história morrer. Essa história, o Holocausto, a gente não pode de jeito nenhum esquecer. E aí ele falou disso, né, assim, cara? onde o semitismo tá crescendo, Pois muito, é. os jovens já acreditam, tem 80 anos, é uma história super recente, e foi assim, os jovens agora acham que nunca existiu o Holocausto. O Holocausto não teve. Então, assim, escreve, faz esse filme e solta esse filme no mundo. E aí o que foi legal? Porque quando ele falou isso, esse negócio ficou muito na minha cabeça. E quando eu fui para a Alemanha, a primeira coisa eu falei assim, cara, a primeira oportunidade eu vou escapar e vou para esses lugares aí. E aí foi assim, porque tudo era muito forte, eu falei assim, cara, eu vou para Dachau. Aí eu fui para Dachau, que é um campo de concentração que fica ali em Munique, do lado de Munique. E é impactante, você chega lá, você já vê, já arrepia, é um sentimento horroroso, assim. E aí eu fui pra Polônia, pra Auschwitz e Birkenau, onde ele passou o pior perrengue da vida dele, né, que é onde mataram a mãe dele, né? Um soldado chegou pra ele e falou assim, tá vendo aquela fumaça que tá saindo ali da chaminé? Eu falei assim, então, sua mãe tá saindo pelaquela chaminé agora. Cara, que O coisa. cara falou isso pra ele. E aí no depoimento ele para... Cara, ele começa a chorar, eu comecei a ficar preocupado, porque ele já tinha falado do câncer, falou que estava terminal, aí mexeu com ele, eu fiquei muito preocupado, né, que foi se quer parar a entrevista e tal, e ele falou, não, eu quero falar, e aí foi, e se recompôs, depois continuou a entrevista, mas aí eu falei assim, cara, é uma história que precisa chegar no público, e aí eu fui contando várias histórias por lá, uma história sobre direitos humanos, enfim, tem bastante coisa que vai vir aí pela frente. Que legal, cara, que legal. Bom, você falou, então você tem esses dois que você falou e o que você trabalhou esse ano é do goleiro. Esse é um filme muito especial, que é o pai do Gabriel Pierin, que eu comecei esse trabalho com o Gabriel Pierin, Leonardo Granado, que é o roteirista que escreve sempre comigo, ele falou assim, Helder, você sabia que o Gabriel é filho do Lalá, um goleiro histórico do Santos que jogou no maior time de todos os tempos do Santos, junto com o Pelé? Eu falei, mentira. Ele falou assim, E ele era muito amigo do Pelé. Eu falei assim, cara, vamos contar a história desse cara. Daí ele falou assim, aí eu conversei com o Gabriel falou assim, é verdade, o Gabriel também trabalha no Santos. E eu falei, Gabriel, me interessa muito contar a história do seu pai, mas como é que seu pai tá? Quantos anos ele tem? Ele falou, 90. Ih, cara, tá bem? Não, meu pai tá super bem, fala, tem uma memória ótima e tal. Daí eu falei, pô, vamos fazer. Daí eu falei assim, será que não é pedir muito, mas a gente conseguiria fazer todo o filme dentro da Vila Belmiro? Porque a Vila Belmiro, cara,
É o estádio mais famoso do lado do Maracanã no Brasil. Todo mundo sabe o que é Vila Belmiro e Maracanã. Porque Vila Belmiro foi onde nasceu Pelé, o maior jogador de todos os tempos. Ele falou, não, você consegue, eu consigo com a diretoria para você filmar aqui. Porque a Vila Belmiro, para mim, é um personagem. E eu quero fazer um filme de memórias. Porque você é um cara já, né? A melhor idade, né? Porque tem mais falar. E é um cara que tem uma memória muito viva de tudo que ele viveu ali. E quando ele chegou na Vila Belmiro e quando ele conheceu o Pelé. A história é muito... Eu vou dar um pequeno spoiler assim, só pra gente amarrar. Em 58, o Brasil foi campeão da Copa da Suécia com Pelé fazendo aqueles gols maravilhosos, com 17 anos, e ninguém sabia quem era Pelé. A partir daquela Copa, o Pelé e o Na Santos Suécia receberam a taça do rei, né? receberam a taça do rei e o Pelé virou a celebridade mundial ali, nunca mais perdeu a coroa. Em 58, o Lalá chegou no Santos. Então já era... E aí tinha uma curiosidade muito grande, porque ele chegou no Santos como um grande goleiro que estava vindo se destacando no interior do Paraná, que ele é da Lapa, interior do Paraná, uma cidade histórica também. E aí ele chega lá, cara, não deu nem tempo de ele fazer da mala, porque na mesma semana o Santos já estava embarcando para a Europa para fazer a primeira turnê internacional, porque todo mundo Queria ver o Pelé jogando. E aí, ó, os times europeus colocavam muito dinheiro. Cara, foi a coisa mais louca que eles fizeram, porque em 44 dias de turnê, eles fizeram 22 jogos. Era praticamente um dia sim, um dia não, tinha um jogo. Mas não era um jogo. Era pegaram Real Madrid, jogaram, Barcelona, bateram no Barcelona de 5-1, sei lá. O Evaristo de Macedo, com Puskás. Os caras assistem o prêmio melhor do mundo, o gol, Puskás, o Puskás tava jogando. Os caras, só os bambambãs, entendeu? E aí eles saíram ganhando de todo mundo, assim, e aí viraram um fenômeno. E aí tinha uma taça super tradicional lá que chamava a Taça Teresa Herrera, que eram os dois melhores times ali que disputavam, e era na Espanha, em La Coruña. E olha aquilo doideira, a final desse jogo, foi o jogo da vida do Lalá, era entre Santos e Botafogo, a base da seleção brasileira de 58 campeã. Caraca. Porque o Botafogo tinha Garrincha, Didi, Newton Santos, e tinha mais um lá. Não era o capitão do time? O capitão do time, esqueci o nome. É Carlos Alberto? Não. E o Santos era Pelé, Pepe e... Qual que era o outro? O outro jogador? Me fugiu o nome agora. E essa foi a grande final, estádio lotado, todo mundo com lencinho branco abanando, assim. Diz que foi uma final histórica e o Santos ganhou do Botafogo. O Pelé deu show. Todo mundo queria ver, né? Pelé contra Garrincha, né? Que eram os dois caras fenomenais, assim. Nunca perderam um jogo jogando juntos, né? Eles são históricos. Eles nunca perderam. E aí o Santos consagrou e foi campeão. E aí isso é uma parte do filme que da hora, cara. E esse que ganhou 30 prêmios, como você tá falando, né? Não, esse acabou de ganhar 10 prêmios agora, esse filme. A gente ganhou agora recentemente um prêmio na Macedônia, em Portugal, no Quênia e na Jamaica. E aqui dentro do Brasil, vários festivais. Que legal, cara. E só uma curiosidade sobre o título. Falei assim, mas e o título? O nome do título chama Ninguém é Campeão Sozinho. Eu não tinha o título do filme. Até o primeiro dia que a gente montou, que eu queria fazer um plano. Como é um filme de memória, ele tá chegando na Vila Belmiro com uma mala, ele levanta, ele olha pra Vila Belmiro e aí vem todos os flashes do que ele viveu, né, jogando pelo Santos, já velhinho, né? E aí eu tava ali, eles estavam montando, e eu falei assim, pô, um senhor de 90 anos, agora tá com 91. Eu falei assim, pô, vou conversar com ele. E eu fui conversar com ele, e aí, tá gostando? Como é de cinema? É meio demorado mesmo, mas tenha calma, vai sair. Daí eu falei, puxei papo com ele, como é que foi jogar com o Pelé, cara? Pô, você jogou com o Pelé, você foi amigo do Pelé, você dividiu o quarto com o Pelé. Na final da Taça Teresa Herrera, era ele e o Pelé no quarto, conversando.
e tal. E aí ele falou, cara, o Pelé não jogava sozinho. Ele falou pra mim. Ele falou assim, porque, cara, futebol é coletivo. Ninguém é campeão sozinho. Quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. Aí eu chamei o Léo, Léo, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Daí o Léo vem correndo, o que foi? Anota aí. Ele falou o quê? Ninguém é campeão sozinho. Esse é o título do filme. E assim... Tá aí, né, cara? Que da hora. Helder, a gente tá terminando aqui. Eu tenho uma pergunta que eu faço, que eu escolhi fazer, pelo menos nessa série aqui de começo, fazer para todo mundo que vem aqui. É a pergunta símbolo do Falando e Fazendo. Do Falando e Fazendo. Porque a gente chega aqui agora, né? A gente tá falando das coisas recentes que a gente tá fazendo. Mas tem um momento que a gente não... Até a nossa... Né, tem umas coisas que a gente tá descobrindo, aprendendo quem a gente é. Mas falando assim, como o chão que a gente sempre pisa, né? A infância é o chão que a gente sempre pisa, né? Então, imaginando se você, né, num mundo paralelo aqui, se você encontrasse com o Helder de 10 anos. Não sei se você tinha apelido, o que tinha. Como é que... se você encontrasse com o Helder de 10 anos, o que é que você diria para ele? Cara, uma coisa que sempre foi muito forte dentro de mim, eu sempre fui um cara muito sonhador. O Helder de 10 anos, ele era sonhador também. Já sonhava. Só que ele era um sonhador diferente, com uma outra cabeça e com uma outra direção. Porque aquele Helder de 10 anos queria ser jogador de futebol. Uhum. E eu jogava, né, em times juniores, juvenis. E eu lembro que eu fui fazer... Teve 2 momentos muito interessantes desse cara, assim. Que eu joguei contra um time que era a base da seleção brasileira, de juvenil, e tava o técnico da seleção brasileira nesse jogo, que poderia... E eu era de um outro time. E eu peguei o cara que era o camisa 10 da seleção, era um jogo que tava chovendo muito, e eu tava fechando aqui, eu era o goleiro, né? Uhum. E eu tava agarrando muito, pegando muito naquele jogo, assim, tava me destacando, porque o time era muito forte, assim, e era só porrada na gente, assim. E eu ficava eu tinha uma coisa na cabeça e tentar manter sempre o mental forte, falar assim, se eu pegar tudo aqui hoje, esse cara vai me chamar pra seleção e eu vou pra um clube grande. Uhum. Então eu não posso deixar passar nada. Não posso deixar passar nada. E eu pegava, cara, pegava. E tinha umas poças de água assim e tudo. E de repente a gente tava no finalzinho do jogo, 0-0, e eu, tipo, era o destaque do jogo. E aí o zagueiro recua a bola pra mim, cara. A bola vem rolando e para na poça de água. Aí vem o bambambam deles lá, o camisa 10, o Ferão. E eu falei, daí eu saí, nisso que eu saí, eu falei assim, não vai fazer, né? E aí quando eu vi que ele ia tocar, eu fui na perna dele, vap! E aí foi pênalti. E aí ele fez o gol, eles ganharam de 1-0, e aí eu falei assim, perdi a minha chance. Isso da minha cabeça, né? O garoto ali, o sonhador ali. E acho que depois de uns 3, 4 meses, a gente foi convidado, esse time chamava Agulha Negra, lá do Espírito Santo, dessas andanças do meu pai, para fazer um jogo que era Desportiva Ferroviária não, era Vitória da Bahia com Desportiva Ferroviária, que era o jogo profissional do Campeonato Brasileiro, e a gente ia fazer o primeiro jogo, né, para divertir o público ali, e a gente ia jogar com a Desportiva Ferroviária, que tinha o Sávio, antes de ir pro Flamengo. Olha só. Cara, e eu falei assim, nossa, o Sávio, né, cara, jogava muito aquele cara. E a gente foi jogar, cara, e foi um jogo que eu joguei muito mal, cara. No primeiro tempo eu tomei 4, cara. No segundo tempo o técnico me substituiu e colocou o reserva tomou 4, nós perdemos de 8-0. E o estádio lotado. Eu falei assim, cara, eu acho que esse sonho não é pra mim. Mas, cara, não é que você tem que deixar de sonhar. Eu acho que a vida são de oportunidades. Logo depois, cara, como isso nada disso influenciou, chegou 3 propostas para mim, para eu fazer teste no Flamengo,
no Fluminense e no Vasco. Eu, flamenguista, não queria nem... Falei, Vasco eu não jogo nem a pau, que era o time do meu pai do meio. E aí eu fui falar com a minha mãe, mas eu era muito moleque, a minha mãe falou assim, não vou deixar você ir pro Rio de Janeiro sozinho. E era um repórter da Globo na época que levava as crianças para fazer, os moleques para fazer o teste lá, né? E na peneira para ver se ficava ou não. E aí ali acabou minha vida, né? Aí eu falei assim, pô, o que você diria para pro Helder de 10? Desistir, cara, porque não necessariamente aquilo ali é o que vai te fazer uma pessoa mais feliz. Às vezes a vida te leva por outros caminhos e você vai se encontrar na frente numa coisa, num propósito legal e muito maior. E o Helder, menino, diria alguma coisa pra você? Cara, o Helder menino, acho que ele ia falar pra mim, vai com tudo, porque a minha mãe me ensinou a ser assim, sabe? Quando os meus pais se separaram, eu tinha 16 anos. E o meu mundo desabou. Porque o meu pai era o meu farol. E a partir do momento que eu não tinha mais aquela figura paterna dentro de casa, que era a minha mãe que tinha que fazer os dois papéis ali, eu achei, e muito pelo contrário, ela falou bem assim, olha, vocês vão conseguir chegar onde vocês querem, só depende de vocês. E elas, batendo na mesa, só depende de vocês. E aí eu falei assim, e cara, isso ficou dentro da minha cabeça, assim, desde o moleque, eu sempre fui alimentando isso dentro de mim. Só depende de mim, só depende de mim. Para eu chegar lá, só depende de mim, só depende de mim. E aí eu sempre mantive isso, essa chama dentro de mim, não deixei isso apagar de jeito nenhum. Então acho que é isso, cara. Legal, cara, que legal. Helder, muito obrigado por ter aceito o convite, por ter aceitado participar do Falando e Fazendo. Ainda no seu formato inicial. Você que assistiu até aqui, muito obrigado por acompanhar a gente, muito obrigado por ter assistido esse episódio aqui, junto com o Helder, por ter ouvido a história dele. Compartilha esse episódio com alguém que você acha que vai gostar dessa conversa e acompanha a gente aqui no Falando e Fazendo, que a gente vai contar muitas histórias interessantes, muitas histórias transformadoras, assim como a do Helder. Grande abraço e até a próxima. Até o próximo. Valeu!